E a gente vai falar bastante no programa de hoje com você e a sua participação através do Twitter com a hashtag Futebol na Veia sobre essas estreias, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, tudo isso a gente vai colocar em pauta aqui no programa de hoje. Por isso estou muito bem acompanhado aqui, Girotti, Jorge Nicola e Léo Bertozzi estão aqui comigo. Mas antes da gente falar, vamos direto lá pro Pacaembu, onde Eduardo Afonso está por lá. O São Paulo também estreou no Campeonato Paulista e estreou bem contra o Mirassol. E lá no Pacaembu, Eduardo Afonso traz mais informações desse jogo de estreia do técnico Jardine. Tudo bem, Luciano? Grande abraço. Boa noite. Grande esporte que acompanha o futebol na Veia. Terminada a partida no Pacaembu, pouco mais de 20 mil torcedores. Vitória de 4-1 construída no segundo tempo. São Paulo teve dificuldades no primeiro tempo. Levou um gol que foi anotado em súmula como gol contra de Bruno Pérez. Aliás, o segundo que ele marca contra nessa temporada, tinha feito um na Florida Cup. Depois ainda conseguiu um empate e foi buscar no segundo tempo a virada com o primeiro gol de Pablo marcado. O Anderson Martins empatou, o Pablo fez 2-1. Aí com a expulsão do Leandro Amaro, logo na sequência o Mirassol, que já estava fragilizado, perdendo de virada, ficou ainda mais, levou mais 2 gols, um do Reinaldo, que fez o terceiro gol, e o Hudson, um pouquinho antes de deixar o gramado, marcou um golaço da entrada da área, o quarto do São Paulo. Estreia do técnico André Jardine no Campeonato Paulista, com um resultado importante, dá confiança ao grupo, mas não é um São Paulo só de boas notícias. Um pouco antes da partida, o Gonzalo Carneiro, jogador uruguaio que não participou da Florida Cup porque alegou dores no pé, estava relacionado entre os 19 inscritos para a primeira rodada. O que aconteceu? Treinou ontem à tarde, ficou fora do coletivo e acabou indo para casa revoltado, não apareceu na concentração, hoje não apareceu para o treino daqueles que estão fora da partida. Como ele faltou na concentração, ele imaginou que talvez não estivesse relacionado, teria que comparecer hoje cedo, também não apareceu, foi cortado e agora o caso está entregue à diretoria. O Gonzalo Carneiro hoje é a quarta opção de ataque do São Paulo, de comando de ataque, atrás do Pablo, que fez uma ótima estreia no Campeonato Paulista, atrás do Diego Souza, atrás do garoto Brenner, e seria a quarta opção. São Paulo está tentando recuperar o atleta há pelo menos 8 meses. O jogador hoje teve uma falta grave, a diretoria acredita que haverá uma justificativa, mas isso não vai impedir uma multa, ou pelo menos aquela conversa ao pé de ouvido com o Gonzalo Carneiro. Lembrando que surgiram informações recentes no Uruguai de que tanto Peñarol como Nacional, 2 times gigantes do futebol uruguaio, estariam interessados em contratá-lo. Eu conversei com pessoas ligadas à diretoria do São Paulo que me passaram aqui no Pacaembu o seguinte: não adianta o jogador pressionar dessa forma. São Paulo não fará negócio, mesmo que ele queira sair, com esse tipo de pressão, faltando em concentração, faltando em jogos, se revoltando por não participar do time titular do São Paulo. Bem, antes do jogo, o Hernanes também esteve aqui, ele já está inscrito no BID, mas como a inscrição foi tardia, ele só participa do jogo contra o Novo Horizontino, quinta-feira em Novo Horizonte. Nessa partida também deve voltar o Diego Souza, já recuperado de uma contusão na panturrilha. É o seguinte, Luciano, eu vou ficar aqui na zona mista, se esse pedaço aqui do Pacaembu, ele cabe bem no termo zona mista, viu? Porque é pequeno, é complicado, é bagunçado, tem muita gente, então vai ser aqui um empurra danado quando os jogadores do São Paulo começarem a deixar o vestiário, que é logo aqui. Nós também vamos acompanhar a entrevista do André Jardine, onde certamente ele dará muitas explicações, principalmente a respeito do Gonzalo Carneiro, se ele ainda conta com o atleta ou se essa atitude do jogador em não aparecer no primeiro jogo como relacionado pode afetar a confiança do técnico no jogador uruguaio. Tem muita informação do São Paulo e a última para fechar veio do Alexandre Pássaro agora há pouco. O Birubiru, havia um pessimismo que o time da segunda divisão da China não liberasse o atleta e ele tivesse que entrar com uma nova ação na FIFA. Essa situação já mudou, viu, Luciano? São Paulo acredita que mais 5 ou 6 dias o clube chinês não vai responder ao pedido de transferência, a Federação Chinesa vai acabar respondendo ela e passando a documentação, e que o Birubiru já no começo de fevereiro, pelo menos na previsão do Pássaro, já estará liberado. Há um acordo em andamento entre o Birubiru e a equipe na ação indenizatória na FIFA, e esse acordo pode facilitar que ele possa estrear oficialmente rápido com a camisa do São Paulo.
Tá certo, Edu. Muito obrigado pelas primeiras informações, mas é claro que você tem prioridade aí na zona mista do Pacaembu, pós-jogo São Paulo e Mirassol, vitória do São Paulo. Assim que você tiver mais informações, então, assim que algum jogador aparecer por aí, você tem prioridade para participar aqui com a gente no Futebol na Veia. Mas olha só, deixa eu dar boa tarde, boa noite aí para as pessoas que estão assistindo a gente. O Felipe Wilfer, tricolor começou bem. Vamos ver até quando, tá difícil, viu? John Thomas, sabadão de goleada do tricolor 100% em jogos oficiais em 2019. Empolgado. Abraços de Paraibuna, São Paulo. E o Rodrigo Fernandes também manda a mensagem dele com a hashtag Futebol na Veia. Grande vitória do meu tricolor, com um segundo tempo muito intenso. Esse time promete. Pois é, a torcida São Paulina está empolgada aí com esse começo de São Paulo no Paulistão, 4-1, jogador expulso do Mirassol e tudo mais. Mas eu queria falar com vocês a respeito do Carneiro. São Paulo que, em matéria de, digamos assim, tensão com os jogadores, de faltar em treino e tudo mais, acho que na memória do torcedor São Paulino vem um nome, Cueva. Um estresse com o jogador. Carneiro faltando na apresentação. Vocês acham que é um probleminha a mais pro Jardim nesse começo, apesar da vitória aí? Esse pessoal do Uruguai nesse começo de ano vai estar, hein? Que coisa, hein? Claro que não é uma coisa de um perfil como era o do Arrascaeta no Cruzeiro, mas não é a melhor maneira de conduzir a situação, né? A gente viu agora mesmo a situação do Santos, por exemplo. Tudo bem que a coisa foi avisada aí pro Sampaoli em cima do jogo, mas o Bruno Henrique, acho que até o último dia das negociações, ele estava trabalhando, jogou amistoso e tal. Então, assim, às vezes o jogador consegue irritar mais o clube numa situação como essa, pode deixar o clube com má vontade para negociar. Acho que nada como uma conversa olho no olho, sabe? O jogador expor a situação, tentar explicar por que ele acha melhor sair. Mas no caso do Carneiro, eu fico pensando assim, o São Paulo buscou o Carneiro no momento em que muita gente desconfiava da questão física dele. O próprio Grêmio desistiu da contratação porque ele tinha um problema físico. Ele chegou para se recuperar, inclusive. O São Paulo apostou na recuperação dele, quer dizer, deu tempo para ele, foi colocando para jogar aos poucos. Então, e até por ser um ano que pode ter um calendário mais pesado aí, com Libertadores, Copas, Campeonato Brasileiro, tudo simultâneo. Mas essa é a minha pergunta, Léo. Faz falta? Não, eu acho que Carneiro faz falta para esse elenco do São Paulo? Eu acho que o São Paulo pode fazer mais falta para ele do que ele para o São Paulo nesse momento. Concorda, Nicola? Concordo. Boa noite para vocês. Problema no pubis, né? E ele ficou um longo tempo de recuperação ganhando no salário do São Paulo e se tratando. Acho que faltou um pouquinho de, mais do que elegância, faltou um pouquinho de reconhecimento a um clube que investiu nele, que acreditou no potencial dele. O Edu até chegou a falar de sondagens de clubes uruguaios. E aí, durante o jogo, mandei uma mensagem para um dirigente do São Paulo. Ele falou que, desse jeito, ele não sai de jeito nenhum. Que não é na base da força que o Carneiro vai conseguir sair. Eu acho que ele tem espaço nesse atual elenco do São Paulo. Tem muita gente que não gosta do Carneiro, entre São Paulinos. Eu acho que é um jogador diferente, é um jogador, apesar de muito alto, ele é extremamente rápido. Então, acho que se ele pedir desculpas, se ele aceitar a multa e ficar tudo bem, eu acho que ele vai ter oportunidade. O titular absoluto é o Pablo, que fez boa estreia, gostei da forma como se comportou. O Diego Souza pode ser uma opção para jogar como centralmente, embora possa jogar um pouquinho atrás, e logo depois vem ele. O São Paulo vai disputar pré-Libertadores, o São Paulo tem Campeonato Paulista, mais para frente tem Copa do Brasil. Acho que um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paz nesse momento seria a melhor saída, e aí não é um problema nem para o Jardine, esse problema é da diretoria. Raí, Lugano, Alexandre Pássaro e Companhia Limitada é que tem a primeira batata quente para administrar em 2019. Jean, boa noite. Esse jogo de São Paulo contra o Mirassol começou de uma maneira com que o torcedor São Paulino já coçou a cabeça. Agora a gente está vendo aqui o torcedor São Paulino falando que o ano começou muito bem, com esse time promete, tudo mais. Mas ali no começo do jogo, depois de mais um gol contra, porque na Florida Cup o torcedor São Paulino viu gols contra do São Paulo, mais um gol contra, o torcedor São Paulino ficou meio preocupado. Mas é claro, futebol e torcedor é isso, né? Vai do 8 a 80 e agora está comemorando bastante a vitória. O que você achou dessa estreia do São Paulo aí? É claro que é um jogo contra o Mirassol, depois teve um jogador expulso, mas você destacaria alguém desse jogo, por exemplo, o Elinho ali? Você acha que o menino foi bem? Você acha que... O que você achou do time do São Paulo como um todo? Eu acho, primeiro assim, de maneira geral, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Assim como não dava para começar a condenar e criticar e apontar o dedo para o Jardine
pelas derrotas na Florida Cup, não dá para olhar para esse jogo e dizer, nossa, o São Paulo está pronto, que bom. Eu acho que é bom, sobretudo do ponto de vista psicológico, porque a gente já tinha dado para perceber que a pressão sobre o Jardine seria absurda no caso de uma derrota, né? Como já tinha sido absurda e desproporcional por causa de jogos amistosos, de treinos na Florida Cup. Então, é indiscutível que do ponto de vista psicológico é um resultado que dá uma tranquilidade, que deixa o torcedor mais esperançoso, mas acho que mais do que a esperança, o importante é a paz, né? É a tranquilidade. Aliás, é curioso que até a torcida começava a ensaiar umas vaias ali antes do gol de empate. E logo na sequência saiu o gol de empate do Anderson Martins. Bom também isso, né? Que a virada tenha se dado com personagens discutidos participando dos gols. Então o Anderson Martins, que é um nome discutido e questionado como titular hoje do São Paulo, faz o gol depois da cobrança de escanteio do Nenê. Aí no segundo tempo você tem o Bruno Pérez, que tinha começado de maneira desastrosa lá fazendo aquele gol contra. Ele foi muito importante se a gente olhar no placar final, porque nasce de uma jogada dele a expulsão do jogador do Mirassol. Eu diria até que o São Paulo teve toda essa tranquilidade e a capacidade de golear muito também por conta da expulsão, né? Então acho que o Bruno Pérez participa, depois dá o belo passe de calcanhar para o gol do Hudson, mas o Reinaldo fazendo o gol, e o Reinaldo defensivamente acho que é um jogador que ainda tem que deixar o Jardine alerta, né? Acho que tem muita coisa ainda para ser acertada. Não foi um grande jogo do São Paulo, apesar dos 4-1, mas assim, no segundo tempo o São Paulo conseguiu fazer prevalecer sobretudo a superioridade numérica, e acho que, repito, o mais importante para o São Paulo nesse momento é a tranquilidade, é ter paz para trabalhar, é ninguém ficar enchendo o Jardine muito cedo. Quer dizer, você podia até discordar da efetivação dele no final do ano passado, como eu também discordava, acho que não seria o meu técnico. Agora, a partir do momento que ele foi escolhido técnico, deixa o cara trabalhar. Não dá para deixar 2 jogos de Florida Cup e um começo de Paulista para começar a criticar. Então, acho que legal nesse sentido. E sobre destaque, ainda tenho dúvidas se o Elinho tem que ser o cara a começar jogos pelo São Paulo na hora que tiver os confrontos da Libertadores. Eu acho que o Pablo tocou pouco na bola, mas foi muito bem nos toques que deu. Né? Parece que belíssimo toque aquele que ele deu pro Nenê, né? Então, no primeiro tempo... né? No primeiro tempo, ele deu aquele belo toque, ele acertou um lindo chute ali de primeira. Sim, muito difícil. A bola com efeito ali. E assim, é claro que até pelo volume de jogo do São Paulo, que era muito, muito pequeno no primeiro tempo, eu não ia participar muito do jogo sendo o centroavante. Mas acho que é legal pro São Paulo que ele tenha participado e depois ainda fez um belo gol no segundo tempo. Então, acho que é um jogador que vai se encaixando aí, que tem tudo para dar certo no São Paulo. E vou te falar, eu ainda não sei se, pelo menos para os jogos contra o Tajeres, eu não começaria com o Nenê, sim. Com o Nenê, como um dos caras de lado, porque assim, no primeiro tempo mesmo, quando a gente vê todo aquele nervosismo de alguns jogadores, né? Do Reinaldo, do Everton, o cara é o cara que, no fim, está mais acostumado com esse tipo de coisa. Então, eu acho para a gente olhar, é claro, o Hernanes vai entrar no time. Hoje o Nenê começou jogando no lugar do Hernanes. Mas eu estou olhando para os caras de lado de campo do São Paulo e acho que... Quem você mudaria nesse time que entrou hoje, por exemplo? Eu não acho... Nome que você citou o Elinho, por exemplo. Eu não acho que o Elinho esteja pronto para ser um cara para começar jogo de Copa Libertadores contra o Tajeres. Eu acho um cara discutível. Embora ele tenha qualidade, a gente tenha visto hoje em alguns lances de novo a qualidade dele, mas eu acho que talvez você precise de um time mais pesado, de um time que vai sentir menos a pressão, olhando para a Libertadores, né? Para os 2 jogos contra o Tajeres, que acho que tem que ser o grande objetivo do São Paulo nesse começo de temporada. Mas nem é tão difícil imaginar uma mudança. O Hernanes pode entrar centralizado e o Nenê pode jogar no do Elinho também. Que, aliás, ele ficou caindo, abrindo bastante do lado esquerdo. Assim, quem joga no 4-2-3-1, em geral, o treinador que adota esse estilo, ele gosta de ter velocidade por um dos lados do campo, e esse problema está resolvido com o Everton. É o cara que vai dar profundidade, é o cara que vai fazer a jogada de linha de fundo. E do outro lado, se tiver um meia que cai para dentro, é o que o Nenê faria. O jogador canhoto que joga pelo lado direito, traz a bola para dentro para cruzar, para bater para o gol. Não vejo grande problema e acho que, de fato, os jogos contra o Tajeres na Libertadores podem ser pesados para o Elinho. Só sobre os São Paulinos,
Hoje eu assisti o jogo na redação ao lado de um São Paulino, que inclusive está no Switcher. Primeiro tempo, manda embora o Jardine, não serve, não presta. No 4-1, nossa, esse time do Jardine é bom demais. É óbvio que tem um pouquinho de exagero, mas muitos São Paulinos estão pensando assim. Então calma, nem merece ser mandado embora e nem o Jardine é um gênio. Embora eu goste do estilo de jogo dele. Gosto desse São Paulo que vai tocar bola, que vai ter a posse. São Paulo que vai tentar roubar a bola de maneira muito rápida. Esse estilo de jogo demanda muito tempo. Ele não está começando a montar o time a partir de uma defesa sólida. Pelo contrário, ele está começando a montar o time a partir da posse de bola, a partir da vontade de jogar. Se der certo, vai dar muito certo. Se não der certo, o Jardine será um dos primeiros treinadores do futebol brasileiro a ser demitido entre os grandes do futebol nacional. O que eu acho legal é que assim, tomou o gol no começo, e aí é a história de um técnico que tem desconfiança e tal. Para desesperar é fácil, né? Por mais que seja o primeiro jogo do ano, isso que o Nicola falou é verdade. Ele é um técnico sob observação constante, aí, sob um olhar muito mais pesado da torcida, de boa parte da imprensa. E mesmo assim, o São Paulo não pareceu alterar a sua ideia de jogo, mesmo em desvantagem. Mesmo não tendo feito um grande primeiro tempo, ele também não saiu para dar chutão, para ficar cruzando bola. Até porque ele não tem hoje um jogador para característica desse tipo de jogo, né? Então, acho que isso que é legal, assim. O São Paulo procurou, mesmo na situação de desvantagem, bola no chão, vamos tocar, vamos fazer nosso jogo. Acho que isso que é muito positivo desse primeiro momento aí de jogo oficial. Pois aí, o Pablo saiu ovacionado, né? E não é à toa, fez um ótimo jogo, realmente, um jogo de estreia aí do Campeonato Paulista, inclusive com gol. Mas vamos dar uma passadinha lá no Maracanã, onde a Débora Gares já está posicionada por lá. O Fluminense acabou de estreou contra o Volta Redonda e a Débora traz informações pra gente desse jogo. Boa noite, Débora. Tudo bom, Lu? Boa noite para você, para os fãs de esporte que nos acompanham nesse momento. Acabou de terminar, inclusive, a zona mista aqui no Maracanã. Os jogadores do Fluminense já vão deixando aqui o estádio para descanso depois de um empate nessa estreia no Campeonato Carioca. Um empate que só foi conseguido no segundo tempo, já aos 42 minutos da etapa.